Quando a gente pensa em investir em qualquer negócio, as primeiras coisas que fazemos é ver se ele é viável, em quanto tempo teríamos retorno e se realmente vale a pena investir naquele negócio. Mas será que existe uma maneira fácil de saber isso antes de investir em uma ação? Existe, através de 3 indicadores fundamentalistas. E é deles que a gente vai falar agora no Coringa Econômico. Como vocês já devem saber, os indicadores fundamentalistas foram criados para ajudar os investidores a saber uma série de informações sobre a empresa, de maneira mais simplificada. E existem uma série de indicadores, mas vamos começar com o mais fácil, o lucro por ação, também conhecido como LPA. O cálculo desse indicador é muito simples. Nós dividimos o lucro total da empresa pelo número de ações. Dá uma olhada nesse exemplo que você nunca mais vai esquecer. Vamos supor que o IBO possui 100 mil ações no mercado e nosso lucro total foi de 100 mil reais. Nosso LPA, ou lucro por ação, seria de R$1. Afinal, 100 mil reais dividido por 100 mil ações igual a 1. A partir do lucro por ação, foi desenvolvido outro indicador, que é mais funcional, é o chamado preço sobre lucro, conhecido também só como PL. Nesse indicador, nós vamos dividir o preço atual da ação, a sua cotação, pelo lucro por ação da companhia. Continuando com o nosso exemplo, vamos imaginar agora que as ações do IBO estivessem cotadas a R$10 cada ação. Lembra que nosso lucro era de R$1 por ação? Então, nosso preço sobre lucro seria de 10. Afinal, o preço de R$10 dividido pelo lucro de R$1 igual a 10. E essa relação do preço sobre lucro é uma das mais importantes da análise fundamentalista, porque ela mostra em quantos anos uma empresa se pagaria com seus próprios lucros. É só você pensar, se o IBO está lucrando R$1 por ação ao ano e sua ação está cotada a R$10, quer dizer que em 10 anos, com os nossos próprios lucros, nós teríamos o valor total da nossa empresa de volta. É por isso que muitos especialistas e grandes investidores analisam o preço sobre lucro antes de investir em qualquer companhia. Sabendo do preço sobre lucro, eles vão saber mais ou menos em quantos anos aquela empresa se pagaria caso fossem divididos todos os lucros. Então, quanto menor for o indicador PL, de maneira geral, melhor, porque quer dizer que em menos tempo aquela empresa conseguiria se pagar com seus próprios lucros. Mas essa análise acabou ficando muito simplista. Por isso surgiu um novo indicador fundamentalista, o VPA. VPA significa valor patrimonial por ação. E seu cálculo também é super simples. Nós dividimos o patrimônio líquido pelo número total de ações daquela companhia. Muitos especialistas defendem que o VPA é o pilar de um bom investimento, porque esse indicador fundamentalista mostra realmente quanto vale cada ação daquela empresa. Para entender esse raciocínio, dá uma olhada nesse exemplo. Lembra que no balanço temos o ativo, o passivo e o patrimônio líquido? Então, se o ativo são todos os bens da empresa e o passivo todas as dívidas, isso quer dizer que o patrimônio líquido representa qual o real valor daquela companhia. Afinal, se todos os ativos fossem vendidos e todas as dívidas fossem pagas, o que sobraria seria o patrimônio líquido. O VPA é esse patrimônio líquido dividido pelo número total de ações. Então mostra qual é o patrimônio líquido de cada ação. E esse seria o valor real daquela empresa. Para essa relação ficar ainda mais clara para você, vamos imaginar o seguinte: que o ativo do IBO fosse de R$1 milhão. Nosso passivo, ou seja, nossas dívidas totais, fossem de R$200 mil. Então, nosso patrimônio líquido seria de 800 mil, que é a diferença entre esses dois. No nosso primeiro exemplo, eu disse que o número total de ações do IBO era 100 mil ações no mercado. Com essa relação, sabemos que nosso VPA é de 8. Afinal, R$800 mil, que é o nosso patrimônio líquido, dividido por 100 mil ações é igual a um VPA, ou valor patrimonial por ação, de R$8. Então, em situações normais, quanto maior o VPA, melhor. Mas para facilitar, alguns especialistas criaram outro indicador, que é o preço sobre VPA, e que serve para facilitar a vida do investidor. Nesse caso, vamos dividir o preço atual de cada ação pelo valor patrimonial por ação. E isso mostra
quanto o mercado está pagando pelo valor patrimonial daquela companhia. Esse é um ótimo termômetro para medir como o mercado está se comportando em relação àquela empresa. No nosso exemplo do IBO, nossa cotação era de R$10 por ação. Nosso VPA é de 8. Por isso, o mercado está pagando um prêmio para o nosso patrimônio líquido. Afinal, a cotação das nossas ações é maior que o nosso VPA, o que faria o nosso preço sobre VPA maior que 1. Quando isso acontece, ou seja, o preço sobre VPA é maior que 1, quer dizer, de maneira geral, que o mercado acredita no futuro daquela companhia. Por isso que o preço sobre VPA é tão interessante, porque ele é muito bom para comparar empresas concorrentes, para entender em qual das duas empresas o mercado está mais acreditando. E por último, um indicador muito útil, que mostra como uma empresa está dividindo seus lucros com os acionistas. Esse indicador é chamado de Dividend Yield, e seu cálculo é muito simples. Nós vamos dividir o preço atual da ação por todos os dividendos pagos por aquela empresa. Para você entender, pensa nesse exemplo. Você comprou as ações da empresa Tatu 3 e pagou R$100 por cada ação. Durante um ano, essa empresa te pagou dividendos e proventos, que somaram um total de R$10. O Dividend Yield da Tatu 3 seria 10%, afinal ela está pagando 10% de proventos pelos seus investimentos. Por isso, o Dividend Yield acaba sendo uma ótima ferramenta para comparar duas empresas concorrentes. Afinal, a gente consegue saber qual das duas está melhor remunerando os seus sócios, seus acionistas. E um detalhe importante, todos esses indicadores que eu mostrei para vocês são utilizados por grandes investidores e especialistas antes de analisar uma empresa. Mas a gente precisa ficar atento, porque os lucros e balanços das empresas mudam a cada ano. Então, o que aconteceu hoje pode não se repetir daqui para frente. Agora que você já entendeu todos esses indicadores, é só ir até a seção de fundamentos na parte de cotações do IBO que você vai ter todos esses indicadores já calculados para você, para qualquer empresa que você quiser analisar. E fora isso, não esquece que existem outros indicadores, mas a gente fez um vídeo para cada um deles. E ainda existe a parte de gráficos que você também encontra, tanto nos vídeos quanto no guia do Coringa Econômico, e tem as ferramentas do IBO para te ajudar. Então galera, vocês já começaram a entender como funcionam os indicadores fundamentalistas. Não esquece do preço sobre lucro, o preço sobre VPA e o Dividend Yield. E também não deixe de dar uma assistida nos outros vídeos que a gente fez sobre esse tema. Eu sou o Murilo Wozniak. A gente se vê no próximo Coringa Econômico então. Tchau.